Olá, tudo bem? Sou o professor Diego e a gente vai continuar então o nosso estudo sobre os critérios de divisibilidade. Hoje a gente vai estar falando então sobre o critério de divisibilidade pelo número 7. Não é um critério muito falado, né? Na maioria dos livros didáticos, por exemplo, ele não é abordado, mas existe sim um critério de divisibilidade pelo número 7 e é esse aqui. O número natural ele vai ser divisível por 7 quando a diferença entre a soma dos números das classes ímpares, que eu estou chamando aqui de SCI, e a soma dos números das classes pares, SCP, for um número divisível por 7. O que é isso? Antigamente, era usual a gente separar nosso número, vamos colocar aqui dessa forma, por um ponto, certo? Hoje em dia isso a gente já não usa mais, né? Caiu até pela própria ABNT, mas aqui nos exemplos que eu vou mostrar para vocês eu vou colocar pontuação, mas para ajudar a identificar qual é a classe par e qual é a classe ímpar do número. Uma outra coisa que eu quero destacar é o seguinte: a gente vai estar usando esse critério, mas esse critério ele é bom para números grandes. Quando o número for pequeno, o aconselhável mesmo é a gente estar efetuando a divisão do número pelo próprio número 7. Tá? Vou considerar um número grande, um número pequeno, um número de até 3 algarismos. Então, se o número tiver até 3 algarismos, acaba sendo mais fácil a gente já efetuar a própria divisão pelo número 7 mesmo. Tá? Então vamos lá. Antes da gente ir de fato à fórmula, deixa eu acrescentar uma coisa aqui, né? A diferença não negativa. Essa diferença tem que ser um número positivo. Quando eu for efetuar essa conta e o resultado der um número negativo, a gente vai ter alguns macetezinhos para acertar o nosso problema. Então, para a gente começar nossa resolução aqui, eu vou tomar a liberdade de separar isso daqui por ponto para a gente estar, de fato, separando as classes. Antes de mais nada, vocês têm que relembrar, né? Isso daqui é a primeira classe, a classe das unidades. Depois, a próxima classe, a gente teria a classe dos milhares, que vai unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois, uma próxima classe, é a classe dos milhões, que tem unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão, e assim sucessivamente. Tá? Daí, a primeira classe, que é a classe das unidades, nesse caso aqui, em todos os outros exemplos, né? Como próprio, a gente começa do número 1, então essa classe é uma classe ímpar. A segunda classe, que é a classe dos milhares, já é uma classe 2, então já é uma classe par. E assim sucessivamente. Então, seguindo o que está dizendo o nosso problema, a primeira classe forma o número 13. A segunda classe, que é essa daqui, vou colocar aqui primeira classe, forma o número 7. 13 menos 7 dá 6. E 6 não é divisível por 7. Então, logo, esse número todinho aqui não é divisível por 7. Nosso segundo exemplo aqui, na nossa primeira classe, temos o número 13 novamente. E na segunda classe, temos o número 6. Só o 6. 13 menos 6 dá 7. Como 7 divide 7, então 6.013, esse número todo, é divisível
por 7. Vamos fazer a conta para mostrar? Só para a gente estar verificando, tá? Isso aqui vai dar certo. A gente junta aqui que número vezes 7 ou dá 60 ou chegar perto é o 7 vezes 8, que dá 56, sobra 4. Abaixo 1. 7 vezes 5, 35 aqui, sobra 6, abaixo 3, dá 9, não sobra nada. Olha que legal. Ó, vamos para esse terceiro exemplo. 351.022. Então, eu já sei que eu tenho que fazer a soma das classes, né? A soma das classes ímpares menos soma das classes pares. Eu sei que a primeira classe formou o número 22. A segunda classe formou o número 351. Logo de cara, a gente já tem que se preocupar com uma coisa, porque ele diz pra gente que essa diferença não pode ser negativa, e quando a gente faz essa conta, isso daqui vai dar menos 329. Não sei de cabeça, é claro, eu fiz a continha aqui do lado. Daí a gente então tem dois artifíciozinhos que a gente pode usar. Se a gente quer simplesmente descobrir se o número é divisível ou não, basta a gente trocar a ordem. Isso vai dar 329. E aí a gente verifica que 329 dividido por 7 dá 47. Ótimo, então esse número ele é sim divisível por 7. Mas é muito importante ressaltar que as regras de divisibilidade, como a gente já viu nos vídeos anteriores, elas não servem unicamente para mostrar se o número é divisível ou não. Elas apresentam para a gente também o resto dessa divisão. E para eu poder apresentar esse resto dessa divisão, eu vou ter que então usar um outro artifício. Então, se a gente quiser de fato descobrir o resto dessa divisão, a gente vai ter que usar então esse outro artifício que é um pouquinho mais inteligente. Mas antes de mostrar esse artifício, vamos supor, por exemplo, eu tenho que 7 é divisível por 7, né? Então, sem problema nenhum. Se eu somar a esse meu número 7 algum múltiplo do número 7, esse número ele vai continuar sendo divisível por 7. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar e acrescentar aqui um 7 vezes 3, que é 21. O 7 era divisível por 3, 7 vezes 3 também é divisível por 3, então desculpa, o 7 era divisível por 7, o 7 vezes 3 também é divisível por 7, então logo toda essa soma aqui vai ser também divisível por 7. Lembrando que se A divide B e A divide C vezes D, isso implica que o meu A divide o meu B mais C vezes D. Tá? Isso aqui é uma propriedade de aritmética. Tá, mas e aí? Como é que eu vou sair daqui do... Como é que eu vou resolver esse problema? Então, aqui no nosso caso, basta a gente pegar, por exemplo, aqui então e somar... vamos lá... 350, porque aqui eu já sei que eu estou somando esses dois números, vai dar algo maior do que esse. E por que eu sei que 350 é uma boa escolha? Eu sei que 7 vezes 5 é 35, então isso daqui é 5 vezes 70, né? E 70 é 7 vezes 10. Então eu já sei que isso daqui já vai dar um valor maior do que esse. Isso daqui vai dar 372, então, e menos 351, isso daqui dá 28, e 7 divide 28, então quer dizer que o 7 divide todo esse número aqui, tá? Então, a sacada para quando acontecer esse tipo de coisa é a seguinte,
é pensar em algum número algum múltiplo de 7, né? Nesse caso. E quando eu some esse múltiplo de 7 no número anterior aqui, já dê algo maior do que o número que a gente tem. Tá? Eu vou colocar aqui então um número para vocês analisarem, né? Como é de praxe, eu sempre deixo um exercício para vocês verificarem. Verifique se 7 divide esse número aqui. E antes de finalizar a aula, eu vou resolver esse aqui com vocês. Qual é o resto da divisão de 646 825 por 7. Eu quero saber qual é o resto dessa divisão por 7. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar então a soma das classes ímpares e subtrair dela a soma das classes pares. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? É 825 menos 646. Quanto é que isso daqui vai dar? Isso vai dar 179. E aí eu tenho um número de 3 unidades, né? De 3 algarismos, desculpa, então a gente tem que fazer sim a conta. 179 dividido por 7. Isso dá 2. Sobra 3, 39. Isso dá 5, sobra 4. Ou seja, o nosso resto é 4. Lembrando que 179 é igual a 7 vezes 25 mais 4, né? Isso daqui é o nosso resto. Bom, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o processo da divisão por 7 e até a próxima.